pessoal, hoje eu trouxe a Lorena. Oi. A Lorena é consultora educacional e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre bolsas de estudo aqui no Canadá. Isso. Você quer se apresentar? Oi pessoal, eu sou a Lorena Chatwell e, bom, como a Kiri falou, sou consultora educacional, então a gente faz planejamento acadêmico e profissional daqueles que querem vir para cá. E hoje a gente vai falar um pouquinho de bolsas, que eu sei que todo mundo quer escutar. Nada melhor do que vir com bolsa para o Canadá, mas a gente acaba não tendo essa informação, né, sobre bolsas da mesma maneira que a gente tem sobre cursos de uma maneira geral, né? As bolsas, elas parecem que estão escondidas e que elas não querem aparecer pra gente. Então hoje ela vai fazer todas essas bolsas aparecerem pra gente. Ai, vamos ver. Desafio. Vamos lá. Como a gente vai dar só uma pincelada sobre esse assunto, vocês podem entrar em contato com ela através do e-mail que está aqui embaixo e também está na descrição. Ela vai responder, vocês podem se consultar com ela, o que vocês quiserem, a fim de saber mais sobre as possibilidades dessas bolsas. A gente selecionou algumas perguntas de inscritos aqui no canal para ela e eu vou começar aqui falando algumas delas. A gente seleciona 10, mas é capaz de a gente fazer mais, é capaz de fazer menos, ainda não sei como é que vai ser o andar da carruagem, mas eu já aviso que, pelo que ela me disse dessas perguntas, a maior parte das respostas é depende. Só tem uma que não é depende, tá? E vocês vão saber, obviamente, na hora que ela falar o claro, que não é um depende. Bom, a primeira coisa de todas, quais são os tipos de bolsa que a gente pode ter aqui para vir estudar no Canadá? Tá, legal. Essa é uma boa pergunta, porque hoje a gente vai falar das bolsas que são oferecidas pelas instituições, tá? E não bolsas que são oferecidas pelo governo canadense ou governo brasileiro, organizações, associações. Não são essas as bolsas que a gente vai falar. Por quê? Essas bolsas têm pré-requisitos, que são pré-requisitos gerais, estão nos sites do governo, das associações, e vocês aplicam através daqueles pré-requisitos para universidades diferentes, para instituições diferentes. O que a gente vai falar hoje são dessas que estão escondidas, como a Kiri falou. Na verdade, a maioria das instituições tem oportunidades de bolsas também, e só que os alunos internacionais, na maior parte das vezes, eles não sabem que elas existem, não sabem como procurar. Então, a gente vai falar de bolsas, a maior parte delas a nível de graduação, mestrado e pós. Com relação ao tipo de bolsa, no sentido de você ganha um desconto na instituição ou a instituição te paga alguma coisa para você estudar lá, como é que funciona? Tem os dois tipos, tem um tipo só? Tá, a maioria delas, e claro, todas as bolsas são diferentes entre as instituições e dentro de cada instituição também tem categorias diferentes, tá? Mas na maioria delas você vai ter oportunidade de bolsas como se fosse um desconto mesmo para estudar o programa de escolha. Então, geralmente são bolsas de entrada ou awards, que são prêmios, né? Então, de repente o aluno não teve uma matrícula muito forte o suficiente para conseguir uma bolsa, mas às vezes durante o estudo ele consegue, através de notas, da performance dele, conseguir descontos, né, que são awards durante o programa. Então, respondendo, são diferentes tipos. E me diz uma coisa, qual é a porcentagem dessas bolsas? Também, eu estou gostando de responder isso. Depende. Quantas vezes eu vou falar depende? Depende, de novo, depende da instituição e depende da categoria da bolsa que você vai estar aplicando. Então, a porcentagem é diversa, às vezes é um desconto mínimo, mas já é alguma coisa, né? E na maior parte não chega a 100%, isso é muito importante falar. E algumas instituições também têm bolsas, respondendo a sua pergunta anterior, também tem uma ajuda com o custo de vida. Então, por exemplo, onde a gente está aqui, existe bolsa que cobre também a parte de moradia e transporte e tal. Então, depende da instituição, depende da categoria de bolsa dentro da instituição. E onde é que a gente está aqui, já que você falou, a gente está aqui? Nós estamos aqui no CDM, é o Center for Digital Media, e eles têm um programa de mestrado, que é o Masters of Digital Media, e é um exemplo clássico, é um programa que muitos alunos não conhecem, eles não trabalham com agências, e é um programa que os alunos têm que achar realmente através do site, e eles têm bolsas também para alunos internacionais. E, de novo, a gente não vai falar dos detalhes das bolsas aqui, porque hoje é dia 4 de julho, né? Isso. Mas daqui a 6 meses, daqui a um ano, pode mudar, então é importante sempre checar, tá bom?
Você trabalha com as bolsas do Canadá todo ou você, tipo assim, tem alguma restrição com relação a algum lugar? É um pouco mais difícil trabalhar com bolsas em algum lugar? Como é que é? Eu estou mais acostumada, vamos dizer assim, com o lado inglês do Canadá. Quebec é um pouco diferente, né, o sistema educacional. Então, se um aluno quer ir para Quebec, é caso por caso, realmente a gente tem que eu tenho que pesquisar mais a fundo, mas a maioria delas para o lado inglês. Ok. Então vamos agora direito às perguntas. Lorena Chatwell, existem bolsas de estudo para graduação, mestrado, pós-graduação e doutorado? Sim. Beleza, já começamos bem. Em que áreas? Áreas diversas, e de novo, aí começou, depende. Áreas diversas, tá? Algumas áreas vão ser talvez mais difíceis, como todo mundo sabe, a área de saúde é uma área mais difícil. Quando eu digo mais difícil, na verdade, é você conseguir uma vaga que é mais difícil, porque antes de você pensar em conseguir uma bolsa, você tem que pensar em conseguir uma vaga, né? Então, existem realmente algumas áreas que são mais difíceis, como a área da saúde, por exemplo. Quais são as instituições que aceitam alunos para bolsas? Eu acho que é difícil você falar todas elas, mas acho que dá para dar uma pincelada, só para o pessoal saber alguns nomes. Eu sei, conheço esse nome, Tá. A maioria das instituições hoje em dia, né, recebem alunos internacionais e, então, logo, a maioria delas também tem algum tipo de bolsa ou prêmio ou ajuda financeira para alunos internacionais. Nós estamos aqui em Vancouver, então eu vou citar alguma delas aqui. A UBC, por exemplo, a University of British Columbia, que é uma universidade maravilhosa e muito conhecida, eles têm bolsas para alunos internacionais, mas lembrando que é muito competitivo, é muito difícil entrar e você não vai estar aplicando para uma bolsa, você na verdade vai estar aplicando para uma vaga e se a sua aplicação for muito forte, aí sim você tem a oportunidade de conseguir uma bolsa. A outra, por exemplo, é a Capilano University. No site da Capilano tem uma lista de todas as bolsas, as categorias de bolsas, né, que são oferecidas para alunos internacionais. Mas também é importante olhar os pré-requisitos de cada uma delas. E de novo, falando daqui onde a gente está, que é o CDM, eles têm o mestrado, o Masters of Digital Media, que existe sim a oportunidade de bolsas para alunos internacionais com vários requisitos, mas um deles, por exemplo, é o portfólio. Então, aí é que tá. Depende da instituição, depende da categoria. Algumas vão ser estritamente acadêmicas, né? Olhar as notas dos alunos, a performance deles em high school. Outras, como o Masters of Digital Media, ele na verdade vai olhar se você já é graduado na universidade e o que você construiu de portfólio durante a universidade, portfólio profissional. Então, depende, tá? Cada uma delas tem seus pré-requisitos e a gente precisa sempre checar. Todas as bolsas de estudo também são válidas para estudantes internacionais ou apenas para residentes permanentes? Depende também. Algumas bolsas podem ter o mesmo pré-requisito para aluno doméstico e aluno internacional. Claro que o inglês vai ser diferente para aluno internacional, mas a maioria das instituições tem isso bem definido, tá? Tem bolsas que são para alunos domésticos e outras, né, categorias de bolsas para alunos domésticos e outras categorias para alunos internacionais, são bem definidas. Quais são os pré-requisitos para se conseguir uma bolsa de estudos no Canadá? Depende. Depende para onde você vai aplicar e depende da categoria também que você vai aplicar. Então, é muito comum a gente ter, por exemplo, vou dar um exemplo. Nós temos clientes que às vezes vêm falar comigo só, eu quero ir para o Canadá. E daí a gente vai, né, estreitando. Então, dependendo do perfil do cliente, ele vai conseguir melhor uma bolsa ou uma vaga numa instituição diferente do que a que ele estava planejando, por exemplo. E aí os pré-requisitos vão depender disso também, entendeu? Eu acho que vale muito a pena a gente fazer esse match aí, que é do perfil do cliente com onde ele quer estudar, o que ele quer estudar. Às vezes também vem casais com filhos em idade escolar que planejam daqui a 1 ou 2 anos entrarem para uma universidade aqui, então a gente faz esse planejamento também para eles. Por exemplo, um aluno, que isso é importante falar, um aluno da rede de ensino médio aqui, ele se prepara com o que a gente falou, né, de community engagement.
que é parte do pré-requisito para aplicar para uma vaga. Então, a gente tenta mostrar para vocês o que vocês precisam para preparar melhor a aplicação, que não é importante você só preencher os pré-requisitos, é importante ir além, entendeu? Preencher os pré-requisitos é lógico, é fundamental, é o básico, mas então a gente tem que preparar o cliente para ir além, para que ele tenha mais chances de conseguir uma vaga e também chances de conseguir uma bolsa, se for possível. Próxima pergunta. Onde conseguir bolsas de mestrado e quais são os deadlines? Bom, então, onde conseguir bolsas de mestrado? Nas instituições que oferecem bolsas de mestrado. Mas claro que você, de novo, você não vai aplicar para uma bolsa, você vai necessariamente. Os pré-requisitos são para você entrar no programa. Então, voltando aqui ao que a gente estava falando antes, né? Deadlines, mesma coisa, vai seguir a deadline de aplicação para o curso, na maior parte delas, tá? A maior parte delas, a deadline para bolsas, vamos dizer, é a mesma deadline para aplicar para o curso. O inglês e o francês são indispensáveis para conseguir uma bolsa de estudos? Ou inglês ou o francês, né? Sim, tá. Sim. Exatamente, sim. Sim, essa não tem depende, essa sim. Sim, com certeza, porque nós estamos falando aqui de cursos a nível superior, né? Então, para você ingressar num curso a nível superior, você precisa do inglês. Logo, certamente você vai precisar para a bolsa, porque, como a gente falou, para você imaginar conseguir uma bolsa, você tem que ir além dos pré-requisitos. Em inglês ou francês, né? Na parte francesa, certamente será um pré-requisito. Como os candidatos devem se preparar ainda no Brasil para concorrer a essas bolsas? Ok. A melhor forma é tempo. Se você tiver tempo em mãos, você vai ter tempo suficiente para correr atrás de toda a documentação que você precisa para preencher os pré-requisitos do seu curso e, como eu falei, ir além, tá? Então, por exemplo, se o seu curso é um curso que depende de portfólio, vale a pena você passar um bom tempo preparando um portfólio forte, bem organizado. É a forma como as instituições têm de conhecer você, de saber quem você é. Então, vale muito a pena você se preparar, vamos dizer, um ano, tá? Então, um aluno que queira ingressar em setembro do ano que vem, ele já começa a se preparar agora, na verdade, tá? Até porque as datas de IELTS não são tão próximas assim. Eu tenho clientes agora aplicando para IELTS em agosto, setembro. Nossa! Né? Então, dependendo de onde você mora, não tem muitas datas. Dependendo de onde você mora, a tradução juramentada dura mais tempo. Enfim, então, o tempo é o seu aliado nesse momento e o quanto antes você se preparar melhor. Não adianta, às vezes, o aluno tentar fazer tudo da maneira mais rápida possível, que, né, começar agora para tentar entrar em setembro, provavelmente não vai nem ter vaga mais no curso, né? Então vale a pena deixar assim um ano, vamos dizer, para se preparar bem. Eu acho que esse processo para você conseguir uma bolsa é quase um processo de imigração, né? Essa coisa de juntar os documentos, de ter que ter um inglês supimpa, de você estar concorrendo com outras pessoas, segue mais ou menos assim o mesmo nível de dificuldade. Quase. O que eu vejo é que, principalmente as boas instituições, né? Elas têm bolsa sim, mas é para o mundo todo, Então todo mundo está competindo com você. Você tem que mostrar por que você é melhor, tá? Então eu acho que com esse vídeo aqui também é interessante a gente dizer que não é porque as bolsas existem que eu vou mandar uma aplicação, vou mandar uma matrícula, porque não é bem assim. As bolsas são para ajudar o aluno a pagar pelo curso, né? E pelo aquele curso que ele quer fazer. Então, na verdade, você não está aplicando para uma bolsa qualquer para estudar qualquer coisa. Não, você está aplicando para um curso que você quer, mas você precisa de uma ajuda financeira. Então, se prepara da melhor maneira possível para conseguir aquela ajuda financeira. E durante o curso também, tente ser um aluno excelente, tente engajar com projetos para você ter oportunidades também de prêmios durante o programa. Enfim, só abre portas, né? Sem dúvida. Última pergunta. Caso o candidato consiga uma bolsa de estudos, o cônjuge consegue o visto de trabalho e os filhos conseguem estudar numa instituição pública? Então, baseado em clientes que já fizeram esse processo, eu posso dizer que sim, contanto que ele esteja estudando nas mesmas regras, tá? Então, ele está estudando um curso
a esposa, o cônjuge, vamos dizer, está trabalhando, os filhos estão em escola pública, se ele está numa bolsa ou não, é indiferente. Tá bom? As mesmas regras se aplicam. Bom, gente, eu acho que é isso. Muito obrigada, Lorena, Obrigada por ter participado aqui do vídeo ótimo. com a gente. Vou deixar mais uma vez o e-mail aqui para que vocês entrem em contato com ela, caso tenham interesse em saber mais sobre bolsas de estudos aqui no Canadá. E acho que é isso. Obrigada, foi Tem alguma ótimo. coisa que quer dizer para os nossos inscritos? É um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com a Kiri, ela está super famosa aqui, né, Kiri? O aluno aqui do CDM já reconheceu ela, mas... Eu fiquei toda vermelha, né? Nem consegui falar. É muito legal estar aqui falando, eu até conversei com você sobre isso antes, é legal trazer para os alunos oportunidades que às vezes eles não sabem que existem, entendeu? Me dá um prazer muito grande fazer isso, então é bom estar aqui, obrigada pelo convite. Bom, gente, não deixem de se inscrever aqui no canal, tá? Por favor, aqui embaixo. Aqui? Aqui onde? Aqui em algum lugar. Curtam aqui o vídeo para ajudar a divulgar ele e compartilhem com seus amigos. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.